10h23, antes da gente fazer o nosso primeiro intervalo aqui no Manhã Bandeirantes, a Maju Arruda Leite pede passagem porque ela está no Instituto Médico Legal Central aqui de São Paulo, onde acontece já há alguns dias uma grande força-tarefa dos médicos legistas para a identificação e liberação dos corpos vítimas da tragédia envolvendo a aeronave da Voo e Paz em Vinhedo, no interior de São Paulo, na última sexta-feira. Maju, bom dia. Tudo bom, Lupato, Sabino? Bom dia a vocês, bom dia a dia. todos. Eu falo ao vivo de dentro do Instituto Médico Legal, o local onde está concentrado esse trabalho, esse processo de identificação dos corpos do acidente aéreo. Ao meu lado, para conversar ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes, o médico legista Paulo Tiepo, ele também que está trabalhando desde o último sábado nesse processo de identificação dos corpos. Doutor Paulo, muito obrigada por conversar aqui com a Rádio Bandeirantes. Primeiro, eu gostaria que o senhor começasse atualizando os números de corpos já identificados. Bom dia, disponha sempre. O total de identificados é 54 vítimas. E de corpos liberados? Desses, 32 famílias avisadas e 26 já liberados pelo IML. Doutor Paulo, ainda restam menos de 10 corpos para serem identificados. Eu queria que você falasse um pouquinho desse processo que está um pouco mais difícil nesses últimos corpos que ainda restam para ser identificados. Sim, são 8 vítimas que faltam ser identificadas pelo fato de que quanto maior o comprometimento dos remanescentes, mais difícil é o processo de identificação. Então, esses últimos são aqueles que se encontram mais comprometidos e esse processo vai precisar de exames adicionais, além de impressão digital, eventualmente confronto odontológico e, em último caso, confronto de DNA. A maioria das vítimas até agora foi identificada por impressão digital, por arcada dentária. Como foi esse processo até agora? Do total de vítimas, 54, os exames que permitiram o diagnóstico médico legal da identidade foram a impressão digital em 41 deles e o confronto odontológico em 17. E o senhor estava contando que vocês têm toda uma preocupação em relação a avisar os familiares quando essa identificação acontece. Qual que é a maior preocupação com esse relato, que é algo difícil, né, de lidar? A nossa preocupação é sempre avisar os familiares, em primeiro lugar, imediatamente quando a identificação ela é obtida. Entre o momento de identificar o corpo, quando isso acontece, e avisar a vítima, existe um processo de checagem se tudo isso foi feito de maneira correta, se as listas elas estão batendo, para que não haja comunicação indevida de um caso como esse. Por isso que entre o momento em que internamente nós identificamos um conjunto de remanescentes e o momento em que a família pode efetivamente ser avisada, há um intervalo onde essa checagem é feita. O senhor estava me contando que já trabalha há anos com isso. Eu queria que o senhor contasse um pouco em relação a essa tecnologia para esse processo de identificação. O senhor trabalhou no acidente da TAM em 2007. De lá para cá, o que foi... no que a tecnologia melhorou para esse processo de identificação? Sim, os processos, em geral, eles melhoram, cada caso, em que pese ser um contexto triste para a sociedade, mas serve de uma sala de aula para quem trabalha com isso, de modo que os casos seguintes, que infelizmente acontecem, possam se beneficiar da experiência adquirida. Então, processos melhoram do ponto de vista de como os casos são lidados internamente, além do avanço tecnológico, tanto do ponto de vista do exame genético, quanto dos exames de imagem, que vão ficando cada vez mais definidas, cada vez melhores e cada vez mais populares. Quanto mais as pessoas têm exames de imagem, tratamento odontológico, particularidades, mais fácil fica a identificação. E a Polícia Técnico-Científica confirmou essa semana que todas essas vítimas desse acidente aéreo morreram de politraumatismo e alguns médicos legistas daqui foram até o local do acidente. Eu queria que o senhor trouxesse alguns detalhes de como foi esse trabalho logo ali dos médicos legistas ao chegar nesse avião com o estado das vítimas. Sim, no sábado a Polícia Técnico-Científica esteve no local por meio do Instituto de Criminalística e do Instituto Médico Legal. Então, havia peritos criminais do Instituto de Criminalística e médicos legistas do Instituto Médico Legal que recuperaram os remanescentes passo a passo, caso a caso, para que o conjunto todo fosse efetivamente recuperado em conjunto,
para que isso daí contribuísse com a identificação. Então, cada vítima foi removida, né, do local do acidente individualmente. E algumas situações são peculiares, por exemplo, havia duas crianças no voo, um menino e uma menina. No caso da menina, o pai, eles foram encontrados com o pai abraçando a filha, né, uma tentativa clara de proteger a criança, assim como no caso do menino, a mãe também o abraçava firmemente. São demonstrações de que as pessoas tentam defender, né, os filhos da maneira que é possível, numa situação em que isso era bastante complicado. Então, são situações como essa que, inclusive, tornam o trabalho emocionalmente desafiador, né? Mesmo para quem trabalha com isso daí há bastante tempo, não é uma situação fácil. Isso que eu ia te perguntar, como que vocês, médicos legistas, que já trabalham com isso há tanto tempo, já viram outros casos dessa magnitude? Como vocês trabalham o mental, psicológico, já que vocês estavam me contando aqui há pouco que estão 24 horas trabalhando nesse processo de identificação desde o último sábado. Como que vocês conseguem lidar com isso? Não há dúvida que isso daí é desafiador, né? Cada profissão tem suas vicissitudes aí. Por exemplo, um médico oncologista que vai tratar de câncer infantil, para ele também é muito difícil isso. No caso de quem trabalha no ML, o nosso dia a dia é de violência, de mortes decorrentes de situações como acidentes, nesse caso, homicídio, suicídio. Portanto, são situações tristes, individualmente, e quando acontece uma situação como essa, coletivamente. Às vezes as pessoas perguntam, os senhores se acostumam a trabalhar com uma situação como essa? E não, a gente nunca se acostuma com isso. A gente aprende a trabalhar nessa situação, né? Se acostumar com a violência, com a tristeza, com o sofrimento, é um mau sinal. Eu acho que se a pessoa um dia entender que se acostumou com isso, talvez seja hora de parar, porque ela pode estar perdendo a própria humanidade. Sabine Lupato, nós falamos ao vivo com o médico legista Paulo Tchepo, ele que está trabalhando incansavelmente nesse processo de identificação. Ele está na escuta de vocês para a última pergunta. Doutor Paulo, eu precisaria entender, por favor, um bom dia para o senhor, e essa experiência que o senhor tem, o senhor falou que trabalhou, inclusive, na questão do avião da Latam em 2007, de outros acidentes, talvez até de menor monta, acidentes aéreos, o senhor vê alguma característica específica em relação às vítimas, o estado em que as vítimas foram encontradas, nesse caso do fim de semana, da semana passada? Bom dia ao senhor também, a todos. Algo que pode ser apontado é o fato de que as vítimas, elas quase todas apresentavam o mesmo padrão de lesão. Isso provavelmente, claro que será objeto de avaliação pelo Instituto de Criminalística, pelo CENIPA. Como o avião caiu de ventre no solo, o impacto ele se deu de uma maneira relativamente uniforme e o padrão de lesão das vítimas era muito semelhante. Quando o avião cai, por exemplo, de ponta, as vítimas que estão na frente podem apresentar mais lesões. No caso do acidente da TAM, ele colidiu com um edifício. Houve um incêndio que durou a noite toda, muito diferente dessa situação. No caso da TAM de 2007, a carbonização foi muito maior do que nesse. E vítimas, por exemplo, a cauda do avião da TAM ficou preservada do incêndio. Algumas vítimas que estavam na região dessa cauda estavam praticamente preservadas. Nesse caso, o padrão de lesão era muito semelhante e uma possível explicação é o fato de ter caído de ventre, portanto, de modo uniforme. Nesse caso de agora, doutor, qual que foi o principal desafio? Porque nessas grandes e tristes tragédias, cada uma tem a sua peculiaridade. Nessa, qual que era o principal desafio da identificação? Do ponto de vista da identificação, não há uma diferença muito grande entre como esse processo se dá. Na verdade, as pessoas perguntam qual é o segredo no dia de um acidente como esse para que o processo ocorra. E o segredo não está no dia, né? Quer dizer, a equipe que trabalha com isso, ela atua em carbonizados, por exemplo, num incêndio numa residência, que uma pessoa só acaba perdendo a vida. O nosso dia a dia é um caso num dia, aí 2 ou 3 dias sem casos, depois no outro dia aparecem 2 carbonizados, 2 vítimas como essa, e no dia que aparecem 100, a gente faz 100.
Então, é um fruto do dia a dia. A nossa rotina é realizar esses exames. Quer seja um, quer sejam 10, quer sejam 100, a diferença vai ser no tempo que a gente vai levar para concluir o processo de identificação de todas as vítimas. De minha parte, para encerrar, eu queria perguntar para o senhor, o avião levou no mínimo aí 1 minuto para cair, se fala até em 2 minutos. Nesse trajeto, é possível que algumas vítimas tenham morrido antes da aeronave tocar o solo? Isso é possível, mas a gente só consegue levantar isso como hipótese. O fato da queda ter sido muito rápida pode ter feito com que algumas vítimas perdessem a consciência por essa aceleração, mas é uma situação hipotética, né? A gente não consegue diagnosticar isso pericialmente. Obrigado. Sabino Lopato, então esse foi o médico legista que está trabalhando desde o último sábado nesse processo de identificação dos corpos, o Dr. Paulo Tiepo. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Maju. Queria só para a gente finalizar que você repetisse então os números. Faltam 8 corpos, é isso? Exatamente, são 54 corpos identificados até o momento, 32 corpos já foram liberados para as famílias, ou melhor, o Dr. Paulo está me avisando aqui, 32 famílias já foram avisadas e 54 corpos já foram identificados com 32 famílias avisadas. Corpos liberados, nós temos aqui esse número atualizado, 26, então, corpos liberados aos familiares. Obrigado, Maju. Beijo, até mais.